Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Estamos de volta com o Maninho, o Rick. Estamos aqui. E aí, irmãos, como vocês estão? Eu tô ótimo, cansado, mas tô ótimo. Quase que ele falou para a palavra, vocês. Aproveita aí o nosso podcast. Tô aqui com os meus irmãos, o Ricardo, o Roger, Rodella, né? E vamos juntos nesse podcast para alegrar todo mundo e aproveitar um pouco. Vamos que vamos. É nóis. É um prazer, né? Estar aqui com os irmãos e que vocês que estão assistindo, que estão ouvindo, possa continuar pensando aí com a gente e aproveitem esse podcast, que o tema hoje vai ser sobre o mestre. É o mestre. Vamos. Vamos que vamos. Mestre. Como nós estamos fazendo um seriado aqui de ministérios da igreja, né? Chegamos na parte do mestre. E o mestre, todo mundo sabe que começou em Jesus, né? Jesus foi o primeiro mestre ali perfeito, né? Que fez a obra perfeitamente. E ele mostrou, nos identificou como que o mestre deve tratar, né, as coisas do reino de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E entrar profundamente no ministério mestre. É isso aí, vamos que vamos. E aí, Rick? Partiu. A gente vê muito Paulo, né, falando sobre isso. Então, Sim. sempre ensinando Timóteo, mostrando para ele da maneira que ele deve servir o povo, né? E uma dessas maneiras a gente consegue ler aqui que ele explica certinho, né? Como que o obreiro deve ser um obreiro que tem que ter os valores lá em cima. Então, Sim. São características, né, que um mestre deve ter para que o que ele pregue ser verdadeiro. Tipo assim, que as pessoas vejam que ele prega e que ele vive aquilo também, né? Então é gratificante ver dentro da Bíblia os pontos que Paulo cita aqui. E a gente já vai ler um já. Bora lá? Bora lá? Vamos. Então, convidar todos, né, para 1 Timóteo, no capítulo 4. Esse versículo aqui inteiro, né, um aprendizado muito grande, mas a gente consegue pegar aqui do 13. Tira bastante coisa, né? Tira muita coisa. O Maninho que sempre cita, né, sobre a mente cauterizada, né? Sim. Acho que uns 10 podcasts que nós fez, você citou isso, né? Todo podcast. É porque a pessoa, quando ela vive nesse ambiente de aprendizado, ela tem que ficar sempre expressando o que ela tá aprendendo. Isso é muito interessante, porque, tipo assim, eu já observei em todos os podcasts nossos, cada um de nós tem uma coisa que nós sempre reprisa aquilo ali. E isso é bom, porque a gente mantém aquilo como parâmetro, né, dentro do nosso aprendizado. Isso é muito bom. Sim. E como eu assisto todos os podcasts, gente. Eu assisto de novo para poder ver o que eu errei. Vai ter uns cortezinhos aí, né? Tá, gente, vocês Estamos seguem programando. no Instagram, no podcast nosso, no Instagram, que vai ter cortes ali. Sim. Né? Da mente cauterizada. Vou caçar agora a parte Dá que pra ele pôr uns falou. 10 lá. Vou Tá. colocar uma compilação da mente cauterizada toda vez. Que legal, né? É legal. Vai demorar hoje. Mas é isso aí, a gente vai passar a ler então do versículo 13. Beleza? Timóteo 4:13. Peraí, só um pouquinho. Não, é do 14, melhor. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Amém. Amém. O que a gente já consegue enxergar nessa passagem, né, irmãos? Porque são várias. O Rod já citou quantos ali, né? Antes da gente abrir nessa. Ele já tinha citado umas 3, acho que você citou, né? Sim. Aí o irmão aqui já citou também. Então, não é desprezar. A primeira coisa que ele fala, né? Pra não desprezar. Então, como que ele vai falar isso para Timóteo? Teve um ponto de iniciativa que ele enxergou, né, em Timóteo, para ele poder falar isso. Então, sim, ele não falou em vão. Ele não só viu Timóteo e falou: cara, você tem esse dom. Ele já via que Timóteo tinha essas capacidades. Então, por isso que ele afirma mais isso, que eu acredito que dá um up também no Timóteo para querer buscar mais, aprender e continuar passando tudo para frente, né? Então, sim. O verdadeiro mestre, né, que foi Paulo aqui na vida do Timóteo, ele conseguiu enxergar isso e fazer com que ele persistisse. Essa palavra é difícil, hein? Em buscar isso, né? Então, já uma primeira coisa, né? A persistência que a gente consegue enxergar aqui do verdadeiro mestre. Porque, igual muitas pessoas, né, trabalham arduamente e mesmo assim chega em casa e tira seu momento, cara. Isso é muito lindo. Sim. Porque antes da pessoa... igual a gente conversa muito sobre academia, né? Você chega em casa cansado, você não consegue fazer nada. Mas se você tem a determinação de ir lá na academia, cara, quando você tá lá, você se sente bem melhor. E é do mesmo jeito, porque às vezes alguém não tem essa prática com a Bíblia, mas tem com a academia, então a gente coloca essas duas coisas. É a mesma coisa, cara. Quando você começa a ler e Deus começa a abrir o seu entendimento. Porque no momento que você começa, não é você com as suas forças, né? Então você tá dependente de Deus. E Deus começa a abrir a sua mente, cara. Isso é muito lindo. Sim. Você fica muito feliz. Por isso que depois você tem que expressar toda essa felicidade. Então você vai conversar com seus colegas, seus amigos. Ontem você falou uma coisa. O Ricardo pregou ontem. Hoje é que dia? Do mês? Domingo. 14, né? Hoje é 14 de maio. Foi Dia das 13 Mães. de maio. Feliz Dia das Mães aí. Feliz Dia das Mães. O Ricardo pregou algo e ele disse algo no início. Ele falou assim que ele mal estava esperando o momento de pôr tudo para fora aquilo que ele tinha aprendido no decorrer da aprendizagem dele e que ele queria pôr tudo para fora. Aquilo me chamou a atenção por um motivo. Todo mestre, ele aprende e expõe aquilo para outras pessoas, né? E todas as pessoas, não é só um mestre em profissão, mas todas as pessoas sempre têm algo para poder ensinar. A gente sempre vai passar alguma coisa para outra pessoa. Isso vai ser fato, né? Então, quando você tem muita vontade de expor, não estou falando vontade de querer, mas vontade de oportunidade, quando você tem a oportunidade de expor, seja um dia de uma pregação, seja uma pessoa que esteja do seu lado, isso te faz um pequeno mestre naquela situação ou para aquele momento, né? Não quer dizer que um mestre seja uma pessoa específica, mas a nossa vida vai ser sempre de ensinar alguém. Sempre nós vamos doar algo. Sempre. Porque às vezes as pessoas acham é só um mestre, só uma pessoa mesmo qualificada. Eu tenho certeza que vocês já ensinaram alguma coisa para alguém sem nem lembrar de ser mestre. Eu já fiz isso. Então, a nossa vida sempre foi e vai ser. Nós sempre vamos passar alguma coisa para alguma pessoa no decorrer da nossa vida, enquanto nós estivermos vivos. Sempre. Sim. E só um contexto, né? Eu acho histórico, cultural. Se você vê numa faculdade, porque faculdades são muito fundadas em instituições cristãs, né? Elas foi decorrer do tempo, os países cristãos deu
essa forma de ensinamento, que é a faculdade. Você vê o maior ensinamento que você dá para dar a alguém é o mestrado. O que é o mestrado? Alguém que estudou e praticou em uma linha de pensamento por um bom tempo e é qualificada a ensinar, né, essa linha de pensamento. Então, se você quer ensinar em uma faculdade, você tem que ter um mestrado. Se você é reconhecido como uma pessoa experiente naquela área, né? E isso foi tirado da Bíblia. Por quê? Porque Jesus, quando ele veio, o mais experiente de todo, ele conviveu eternamente com o Pai, ele tem muito a que ensinar, porque ele tem experiência. Então, quando ele veio, né, com 12 anos, ele já estava ensinando os sacerdotes, os mestres ali do templo de Jerusalém. Então, ele já sabia tudo, né? Não é que alguém ensinou, ele já sabia, porque ele é eternamente Deus. Agora, ele ensinou outras pessoas, e isso se torna o quê? Discípulos, né? Ali teve os discípulos com eles. E aqueles discípulos aprenderam com o mestre, porque naquele tempo, né, um mestre era realmente alguém fundamental ali para ensinar as pessoas e trabalhar para que elas cresçam em sabedoria. E daí eles foram se tornando mestres também, Pedro, os apóstolos. E Jesus, ele veio com Paulo, né, também, ele se encontrou com Paulo, e ali Jesus usou outras pessoas em volta de Paulo para ensinar Paulo. Não que Paulo precisava muito de ensinamento, mas ele precisava realmente de alguém mostrasse que andou com Jesus, né? E que Paulo foi aprendendo, e ele foi abrindo os olhos mais ainda, né, que ele já tinha. E o que aconteceu? Paulo foi passando para Timóteo. Você viu, tem um andar. E isso é a mesma coisa que hoje em dia de hoje. Na faculdade, alguém se torna um mestre, um mestrado. Aí esse homem, ele pode ensinar em outra faculdade com esse mestrado e forma mais mestrados. Então é uma forma de você passar conhecimento, de uma forma de você ser alguém que conhece muito bem a doutrina. E daí foi em diante, e você vê que na passagem que o irmão Ricardo leu, é ali Paulo passando essa posição para Timóteo, para que Timóteo possa também exercer o mestrado. E você vê isso bonito, né? Porque isso a nossa realidade de faculdade, ela é uma reflexão do que a Bíblia já ensinava, né? E você vê que em 2 Timóteo 1:11, Paulo fala: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Então ele já reconhecia esse dom, esse ensinamento, que ele se tornou um mestre e que ele está passando para outras pessoas, inclusive Timóteo. Então você vê uma passada de conhecimento, não só para Jesus, para os discípulos, mas dos discípulos para outros discípulos, e vai indo até hoje, né? Nós aprendemos com o irmão Maninho, e ele foi uma forma de um nosso mestre, né? Que ele nos ensinou o que ele sabia de outra pessoa, que ele ensinou, que ele aprendeu, e vai passando. E eu e o Ricardo vamos passar também ao nosso entendimento, e as coisas, né, que nós aprendemos além para outra próxima pessoa, e vai indo. Isso é muito lindo de ouvir, porque quando eles falam isso me agrada. Não é porque elogio o meu coração, eu não sinto assim. Já foi o tempo que eu passei por essa emoção de pessoas elogiar. Mas o fato é que quando eles falam isso, me alegra que eles estão fazendo a mesma coisa que eu fiz com eles, agora eles vão fazer com outros. Isso é importante, porque vocês não estão guardando para vocês estão passando. Sim. E tem um segredo no ensinar, é que quando você ensina, você aprende muito mais quando você está ensinando, quando você está mostrando para as outras pessoas, porque você é obrigado a lembrar de tudo que você estudou ou ouviu. Sim. Né? Então, quando você é obrigado a lembrar, então isso vai ficando na sua mente, no seu coração, você vai passando. Quando for daqui 10 anos, eles nem sabem mais o que eles aprenderam, da onde eles aprenderam, mas só sabem que eles têm. Sim. Vocês só sabem que vocês têm.
Eu mesmo tenho coisas que eu aprendi do pastor Ronildo, do pastor Juarez, de outros pastores, que eu nem sei mais, mas que está no meu coração. Mas eu não sei que foi com eles ou com outras pessoas, mas eu sei que eu aprendi. Sim. Né? Então isso é muito bom, é muito importante. Eu me alegro por isso, não me exalto, mas eu me alegro porque eles estão fazendo o ID. Vocês estão fazendo o ID de Jesus. Vocês não estão fazendo por mim, vocês estão fazendo por Cristo. Sim. Quanto mais vocês fizerem, maior é o galardão de vocês. Amém. E nós vemos que isso é necessário, né? Esse ensinamento é necessário para a igreja, para que a igreja seja edificada. Porque se você não tem pessoas que estão trabalhando para ser mestres dentro da igreja, você tem uma igreja que não está qualificada a ensinar. Né? Uma igreja que ela está desqualificada a ter... Por isso que é importante não você falar, não, nós não devemos estudar a Bíblia, nós não devemos ter teologia. Claro, tem que ter. Porque ali você está praticando as doutrinas, você está entendendo sobre elas para que nós não erramos, né? Nós não caímos em heresias, nós não caímos em apostasia. Então é importante para a igreja, é essencial o mestre, né? E é engraçado que eu fiz um teste só para ver, né? Brincando, eu tenho um grupo de teologia que faz parte, todo mundo fez parte, fez o teste. É claro que o teste não é algo fixo, é uma brincadeira, mas ele tira muito características dos ministérios. E você faz o teste e você descobre que ministério você é. Você é mestre, pastor e tal. E todo mundo ali gosta de estudar teologia, gosta de aprender, debater. Então a maioria pegou mestre ou pastor, entendeu? Aí, tipo, mas não que o teste é algo assim, ele tira... né? As características de cada um, que um mestre ele gosta de estudar, ele gosta de ler a escritura, ele gosta de ver, e eu gosto de estudar, eu gosto de, né, eu queria fazer advocacia, né? Então é algo que é muito sobre ler, sobre ver as escrituras. Então ele tira isso e você, né, é algo que você gosta, né? Então eu acredito que Timóteo, ele gostava de aprender com Paulo, ele gostava de ouvir Paulo, eu acho que ele tinha aquele fome para ouvir as palavras de Paulo, porque Paulo ele sabia de tanto, ele viveu tanto. Então Timóteo que ele era igual uma esponja, né? Ele sugava tudo aquilo ali e quando ele estivesse cheio, ele espremia para outras pessoas, né, poder fluir desse entendimento. E eu acho muito lindo. E eu acho que graças a Deus continuou esse ministério para que hoje nós podemos ser mais e mais edificados para a honra e glória no nome dele, né? E você vê, você falando desses mestrados aí, né, de faculdade, eles fazem um mestrado tal, para tal coisa, e chega no fim, eles se tornam, né, um mestre naquela área, mas de acordo com a Bíblia, o que vocês acham? Uma pessoa que estuda a Bíblia, que ele se torna um mestre aqui dentro, vocês acham que tem um ponto final, por exemplo, de aprendizagem aqui dentro? Só fazendo essa pergunta para os ouvintes, né? Porque eu ia saber a resposta dos irmãos, mas para tocar nesse assunto, né? Você sabe o que é interessante? Porque quando uma pessoa, se você pergunta para uma pessoa, quando ele termina a faculdade, você perguntar, se ele falar que já terminou, ele parou ali. Então, da mesma forma, é um pastor, um pregador, que sei lá, alguém que estuda as escrituras. Se ele fez a teologia, doutorado em teologia, e ele fala que terminou, então ele parou ali. Porque não existe tempo para poder parar. A Bíblia não tem como você parar. Ou qualquer outra coisa, você sempre vai aprender, todos os dias. Se você parar no tempo, acabou. Então, assim, a aprendizagem, ela é todos os dias. E o interessante é que a aprendizagem... ela é renovada, né? Porque, por exemplo, o que você aprendeu ontem não vai ser a mesma coisa que você aprende hoje e nem vai ser a coisa que você aprende amanhã. Sim. Porque você pode passar pela mesma situação, mas em condições ou circunstâncias diferentes uma da outra, né? Tempos diferentes, situações diferentes, mas com o mesmo sentido, né? Então, o ser humano em si nunca vai parar de aprender. Agora, para sim, na mente.
quando a mente cauteriza, né, que a gente sempre fala, que os meninos brincou aqui no começo, a mente cauterizada, ela para de evoluir, ela para de crescer. É onde que aquela pessoa fala assim, não, o que eu tenho já é o suficiente, tá bom, não cresço mais. Ela não sai do estágio que ela está. E, tipo, às vezes você aprende com um bebezinho, por exemplo, uma criança, um bebê, você olha o bebê, quando ele reclama que está com fome, ele tem uma forma específica de falar com a mãe dele que ele está com fome, e sem ele falar, né? É muito interessante a forma do ser humano. O ser humano você vai aprender todos os dias com ele. E o obreiro, ele tem que aprender. Não é uma questão, eu vou fazer o dia que eu achar que tem que fazer. O dia que você achar que você tem que fazer, você já passou, porque a palavra renova todos os dias. A palavra de Deus, ela é renovada todas as manhãs para aqueles que buscam o Senhor. A misericórdia de Deus. Em Oséias, se eu não me engano, Oséias 3:6, eu vou até dar uma olhada, mas vocês podem comentar aí que eu vou caçar aqui. Eu estava dando uma lida, né, sobre mestre no Antigo Testamento, e eu acho que ela dá uma elaboração no mestre muito boa, como se fosse um mestre de obras, né? Nós chamamos mestre de obras, alguém que cuida de uma obra, ele organiza, tem autoridade sobre aquela obra. É igual o mestre de artes. É o mesmo tipo de mestre. Ele é muito bom naquela parte, e ele sabe muito bem como usar ela. Então ele ensina outras pessoas a usar ela também. Porque em Êxodo 35, a palavra diz assim: encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até que a mais engenhosa, e aos do gravador em azul, em purpura, e vai continuando. Purpura, né? Purpura. Que Deus queria usar aqueles homens para fazer arte espiritual, né? Tipo, olha, e seu espírito desceu sobre eles aí, né? Sim, para poder desceu sobre eles para fazer. Uhum. E isso mostra o quê? Que Deus, ele dá essa habilidade de você poder fazer a coisa muito bem, assim, uma coisa muito bem feita, e ensinar também, fazer as outras pessoas fazer ela bem feita também. Uhum. Então, tipo, você se torna um mestre de artes. E o que é a nossa arte? O evangelho, né? Então, quando o mestre ele se torna um mestre, ele viveu o evangelho, ele aprendeu sobre o evangelho, ele foi um discípulo do evangelho por um bom tempo, e agora ele está pronto para passar. Até porque você ensina aquilo que você aprende, né? Sim. Se você aprende coisas do mundo, você vai ensinar coisas do mundo, né? Se você bebe, você vai ensinar a beber ou fumar, sei lá. Se você prega a palavra, você vai pregar a palavra. E eu pergunto para vocês, irmãos, se você vê seu mestre bebendo, fumando, você acha que ele é um bom mestre? Não. Bebendo, fumando, não. Tipo, sendo um homem alcoólatra, um homem que adultere. Se você... Na deixa que você falou, depende das circunstâncias da vida que ele leva. Né? Tipo, se ele é porque existe mestre de todas as formas. Sim. Né? A gente, como o irmão não especificou o tipo de mestre, por exemplo, existe um professor que ele é mestre. Então, tipo, a vida cotidiana dele vai ser, ele não sendo cristão, vai ser o que ele vive. Sim. Então, para os que ele ensina, para eles a vida dele é normal. Sim. Né? A vida que ele leva. Agora, para dentro da igreja, aí já é diferente. Né? Não, mas mesmo assim, um professor, se ele for fazer uma conta na lousa e ele errar... É feio, né? É feio, o estudante fala, mas nem o professor sabe. Ou se alguém questionar o mestre e o mestre fala, cara, eu não fala sei. de números que eu sou terrível também. Eu falo, você chega lá, fazendo a faculdade, você chega lá, ele sabe de tudo. Tipo, você fica, nossa, cara, é muita sabedoria, é muito entendimento. Então é isso que, né, o mestre requer. Você ser admirado pela pessoa, pelo entendimento dela, né? E eu acho que os discípulos eram assim com Jesus, né? Eles falavam, cara, esse cara entende tanto, ele sabe de tudo. E tipo, Jesus sabia de tudo. Eu só queria deixar uma passagem aqui que o Ricardo falou sobre
o conhecimento, né, agora em atrás. Sim. E para que eu citei Oséias 6, versículo 3, vai dizer sobre o conhecimento, que o conhecimento ele não pode parar. A gente não pode parar de conhecer. Em Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. No versículo 6 também diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, o conhecimento de Deus a gente tem que buscar todo o tempo, né? Porque no versículo 3 de Oséias 6 diz para nós conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Quer dizer, todos os dias a gente continua conhecendo o Senhor, né? Todos os dias a gente continua. Então, isso não faz de uma pessoa correta, mas faz dela conhecedora do reino de Deus, né? E ela se esforçar para entrar no reino de Deus. Sim. Né? E assim, vocês acham que é como se fosse uma relação também, né? Uma relação de você com a sua esposa, você não vai falar, eu conheço minha esposa ou minha namorada com uma semana de relação. Você não vai conhecer como, ela, né? não tem como. Tem um caminhar. Porque você fala, né? Uma esposa com. E é difícil conhecer no decorrer da vida também, né? Sim. Porque por alguma coisa eu não consigo entender nós seres humanos, mas assim, olhando pela essa visão que você está tendo, é mais fácil nós termos um conhecimento de Deus e saber o que Deus ele não muda ou muda do que o ser humano. Sim. Porque o ser humano ele é volátil, ele muda qualquer circunstância, qualquer situação e decide ali na hora. Mas Deus ele é reto no conhecimento dele, né? Sim. Ele é reto na ideologia dele. Deus ele não muda os planos dele por conta de homem, não muda por conta de nada. Deus é Deus, né? Então, olhando pela Bíblia, Deus ele é aquilo que ele é. Sim. E o ser humano ele já não é como ele é. Mas assim, a relação em si é tipo como você tivesse um casal, né? Ou a relação de você conhecer a pessoa, você não vai saber como ela é no começo da relação, mas durante anos, casamento, você vê como que ela é, você até sabe fazer as coisas certas pra agradar ela, essas coisas assim, né? Você tá aprendendo? Pra aprender, né? Aí, tipo, você já sabe como lidar com a pessoa, né? O que ela gosta, o que ela não gosta. E aí, como o irmão falou, Deus já é eternamente o mesmo no passado que no presente. Então você sabe que ele não vai mudar. E que o que ele quer é aquilo e aquilo e aquilo, né? E é mais fácil ainda, né? Só que daí ele é eterno. Nós somos muito pequenos com a eternidade dele. Então nós temos tanto para aprender, né? Com Deus que criou os céus, a terra, o mundo inteiro. Então, se você vê Jesus ali ensinando eles e no final eles ainda perplexos, né? É que eles têm muito ainda para aprender. Pedrão estava com Jesus o tempo todo. Pedrão é bruto demais. E ainda não aprendeu tudo, né? Tinha ainda que Jesus aparecer para ele, falar nos sonhos dele, falar: Pedro, vai lá, ensinando ainda. Tipo, é muito, né, que a gente tem que aprender. Ser mestre eu acho que é mais difícil do que ser um evangelista, por exemplo. Porque o mestre, ele tá muito à exposição das pessoas. Ele tá o tempo todo com as pessoas, né? Porque, tipo, você vai na faculdade, um exemplo para todo mundo. Todos os dias da semana, o mestre está lá. Todos os dias ele se expõe àquelas pessoas que estão lá. E Jesus não era diferente com os discípulos. Jesus estava o tempo todo com os discípulos ensinando eles. Ele se expunha ao povo, quando ele ensinava o povo, né? Ele estava ali de frente ao povo, se expunha ao povo. Eu acho muito difícil isso aí. Porque é uma vida cotidiana que você tem que levar diante daquelas pessoas, né? Então, e outra coisa também, o mestre, como diz em 1 Timóteo, o mestre ele tem umas características muito peculiar. Sim. Vamos dizer assim. Em
se eu não me engano, em 2 Timóteo, deixa eu me ver aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. O mestre tem que ser isso aí, né? Paulo fala, né, para ele meditar e se ocupar nessas coisas. Então, para que o aproveitamento dele seja manifesto para todos. Sim. Então, a gente tem que se, dentro do contexto bíblico, a gente tem que se manter, tirar o tempo, né, necessário para se tornar um mestre, para aprender, para conseguir ter o aproveitamento. Então, não é de um dia para o outro. Não tem como, Sim. É um caminhar, né? Um mestrado. Eu vi se eu não me engano, foi num podcast. A pessoa, para ser formada em tal área, para ter um conhecimento, ela precisa ficar 5 anos, o mínimo. 5 anos estudando todo dia, 1 hora. Todos os dias, 1 hora. Durante 5 anos. Então, Naquela área, né? só numa área. Não é assim, né? Então, é isso que Paulo tá, para ele continuar a meditar em tudo que ele tá aprendendo, para que o aproveitamento dele seja manifesto. É muito bom isso aí, é verdade Sim. mesmo. Porque, né, se nós pensar, não é todos que foi dado mestre, né? Por isso Como que, os outros também, né? Não Sim. são todos que são. em cada ministério não é função. Então esses mestres são importantes para equipar a igreja, né? Em todos os aspectos. Então o mestre tem que estar preparado, né? Porque ali tem muita gente querendo trazer coisas que não são do corpo de Cristo, né? Um câncer que é de fora, que eles querem destruir a igreja. Então tem que ter um mestre ali ensinando todas as vezes como devemos nos lidar com essas coisas, né? E você vê, lendo, eu acho que Timóteo é um verdadeiro discípulo de Paulo, que Paulo ali, nas cartas, ele mostra para Timóteo, você tem que ser assim, Timóteo, ele está ensinando ele como tratar com um falso profeta, como tratar com gente difícil dentro da igreja, como tratar com certas coisas, e dando a sabedoria para que quando Paulo não estiver ali, Timóteo está sendo um mestre já, exercendo a sua profissão, né? Isso. Então, eu acho muito bonito. Eu queria ler uma passagem que está em Lucas 6:41, ou 40, perdão. Não, vamos no 39. 6:39. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Né? Então, ali, Jesus ele mostrou, se você seguir um bom mestre, alguém que não te leva no buraco, vocês vão se tornar um bom mestre. Ele está falando dele mesmo ali, né? Ele está falando, porque tem outros mestres. No tempo de Jesus tinha vários mestres. Todo mundo seguia um mestre. E Jesus estava mostrando, você seguir o bom mestre, né? Você seguir alguém que não ensina os valores desse mestre, você também se tornar um mestre igual a ele, preparado. E hoje em dia é a mesma coisa. Tem mestre para toda coisa, né? Tem mestre para ganhar dinheiro, tem mestre para perder dinheiro, tem mestre para tudo. Então nós temos que ter cuidado para quem nós seguimos, não só na nossa vida, mas assim, no conviver com as pessoas, mas também online, né? Quem nós seguimos, quem nós ouvimos, porque infelizmente tem mestre para tudo. Né? E Eu fico admirado com os mestres de obra, né? Que ele tem o passo a passo ali para construir uma casa, tal, Sim. um apartamento. Então, ele sabe da medida certinha para começar a obra, né? a obra. E um verdadeiro ministro, uma pessoa que é um mestre dentro da igreja,
para um recém-convertido, ele também tem que ter a receita certinha. Sim. Então ele tem que passar, vamos dizer assim, a papinha, né? Uhum. E só crescendo, daqui um dia uma comida mais sólida. E não sei se é Paulo que fala que depois eles comer a comida mesmo, que é o arroz e feijão. Sim, Então, sólidas, né? É isso aí que é o top do mestre. Sim. Que ele tem a medida correta para tudo. Pra cada Ele um. sabe os passo a passo de tudo. Sim. Requer muita sabedoria, né? Requer muito entendimento. Eu acho que uma pessoa no Velho Testamento que era muito mestre era Samuel, né? Se você lê Samuel, um cara, ele entendia de tudo. E o que? Ele vivia dentro do templo. Ele vivia ali por perto de Deus, lendo suas escrituras ou aprendendo com seus profetas, seus sacerdotes. E ali ele entendia como Deus funciona, né? Como Deus era. E ele podia ser também um mestre diante dos povos, né? Ensinaram eles. E foi um homem que abençoou muito Israel, né? O Judá. Mas ali ele viu como as pessoas não queriam, né, aquela sabedoria, não queria aquele entendimento, queria o que o mundo oferecia, né? Ele queria ser igual às outras nações, separado. Então, tipo, ver que tem pessoas também que não quer ouvir o mestre, não quer entender o mestre. Mesmo que tenha um mestre ali no meio ensinando, falando, tem pessoas que não vão ouvir ele. Como muita gente não ouviu Jesus quando ele estava pregando ali, ensinando. Os mestres em si desprezavam o entendimento de Jesus, né? E eu acho legal, eu esqueci a passagem, mas a passagem do mestre da lei, falando com Jesus, né? Ele era um mestre da lei, então ele entendia a lei raba fora. E o que ele fez? Ele perguntou para Jesus sobre a lei. Então ele era um mestre e ele queria entender de Jesus. Fala aí sobre a área que eu conheço, né? E Jesus ali ensinou ele ainda. Só que ele ensinou o mestre sobre ele mesmo, não sobre a lei. Sobre o homem. E ele achando que ele conhecia a lei, ele fazia tudo que a lei, né, mandava. E Jesus falou assim: tá, mas aí a sua soberba, né? E você, o seu orgulho, você conhece isso? Isso que você trouxe à tona aqui é muito interessante. Porque isso acontece com a gente. Sim. Acontece com a gente o tempo todo. É aquele momento que quando você acha que você já estudou muito, né? Isso já aconteceu comigo e acontece várias vezes. A soberba do coração. A soberba do coração, ela tem um proceder da mente que já acha que aprendeu. Eu já passei por isso. Já fiz coisas dessa forma. Quando você, tipo assim, agora eu conheço, agora eu sei. Então, se outra pessoa te diz algo diferente, você não concorda. O seu coração endurece. Por quê? Porque você acha que você já aprendeu demais e que você está acima de qualquer outro conhecimento que vier. No caso desse mestre, né? Sim. Porque a gente cria uma certa capa de conhecimento que não existe outro conhecimento que possa chegar até a gente. Porque a gente acha que já aprendemos, como esse mestre aí que você citou, e que mostra pra gente que cada vez mais a gente tem possibilidade de aprender mais. Quanto mais a gente for aberto a conhecimento, não estou dizendo conhecimentos diversos, estou dizendo que nós estamos falando sobre a Bíblia, conhecimentos bíblicos, né? E isso vai acrescentar na nossa vida. É lógico que existem conhecimentos lá fora que também acrescentam na nossa vida, né? Então, assim, a gente aprende com outras vidas, a gente aprende com outras situações, até mesmo o tombo que a gente toma, a gente aprende com ele, né? E eu não vou errar porque eu sei que esse caminho aqui tem buraco e eu vou cair. Ou eu não vou passar por ali, eu sei que eu vou sofrer alguma coisa. Então, a gente sempre vai aprender. Às vezes, por exemplo, eu fico muito encantado com uma pessoa que fala algo que eu não sei, né? Hoje, porque isso já está um pouco moderado no meu coração. Mas
Esse é o perigo. Esse é o perigo. De você ficar encantado com conhecimentos que você não tem. Porque quando você se encanta com o conhecimento, a gente também, como a gente está falando do mestre, a gente precisa de colocar isso à tona. Existe uma possibilidade de você colocar o mestre acima da mensagem. É um erro. É um erro. A mensagem da palavra de Deus sempre está acima do pregador. Não é o pregador que está acima da mensagem. A mensagem sempre vai vir acima. Se aquela igreja pôr o pregador em alta mais do que a mensagem, Se torna idolatria, né? se torna idolatria. A mensagem está sempre acima. Você vê as pessoas, assim, é normal as pessoas seguir pessoas. É normal. Sim. Só que a partir da hora que eu tiro o foco da mensagem, por isso que Jesus falou assim que para a gente observar a profecia e não o profeta. Porque o profeta ele está passivo de erros. A profecia não. Sim, é um vaso usado só, né? É um vaso usado. E o vaso, pegando essa deixa que você falou, o vaso, quando você joga óleo, que ele for despejar, vai sair borra, que é o resto da sujeira que ele tem. Mas o óleo, o primeiro óleo que sobe, ele vai subir perfeito. Sim. Que é aquilo que vem do alto sobre ele, que ele transporta para as outras pessoas. A mensagem não está abaixo do pregador. O pregador está abaixo da mensagem sempre. Sim. Se estiver acima, tem alguma coisa errada. O único grande mestre que nós sabemos que não tem falha é Jesus. É Jesus. Não Né? tem outra. Dele nós sabemos que a palavra dele é boa. E as pessoas que ensinam hoje em dia, elas estão ensinando algo que não são deles. Né? Se eu for o mestre, Isso. né? Aham, Não estou é ensinando isso. algo meu. Eu estou te dando o meu ensinamento. Eu estou dando o ensinamento que eu aprendi de Jesus, né? Que ele deu. Tem uma coisa que assim, que não pode ser confundido, né? É a honra com a adoração. Sim. Você honra, mas não adora. Você não idolatra a pessoa, mas você honra, que é diferente. Todas as duas coisas são É diferentes. um respeito ao máximo, né? A alguém. Exato. Mas é aquele respeito que você tem, não, esse é o meu mestre, mas não é o meu senhor. Sim. Ele é passivo de erro. Porque se o seu mestre um dia errar, pecar, você tem que falar. Você errou, você pecou nessa forma. Não nesse caso. O que eu quero dizer assim, como que eu vou dizer? É que quando o mestre cair, porque um exemplo do mundo, Sim. uma cantora bem famosa no Brasil. O que os pequeninos fazem quando ela dança? Os pequeninos dançam igual. Estão fazendo igual. Copia, né? Copia. Exato. O mestre, se você o idolatra, você vai copiar ele. Até nos erros. Até nos erros. O que você tem que fazer? Não é a questão de correção, é a questão de você não fazer os mesmos erros que ele faz. Porque a idolatria cega. Você acaba seguindo o mesmo passo. Se ele está certo, beleza. Mas se ele está errado, é aqui que é a minha direção. Não é o que ele fez, é aqui que é a minha direção. Porque a idolatria, ela faz você prostrar diante da imagem. Não é isso? Sim. Se você idolatra a Deus, você se prostra diante dele. Se você idolatra a imagem, você se prostra diante dela. Então, se você se idolatra o mestre, você se prostra diante dele. E eu acho que uma boa... Não sei se eu consegui. Sim, sim. Eu tenho Eu acho que aqui, ué. tem um exemplo disso, seria na igreja primitiva. Muitos ali se dividiram porque tinha uns que estavam ensinando que nós não deveríamos pregar para os gentios, que nós deveríamos ficar aqui em Jerusalém e pregar para o povo em volta. E outros não, vamos até os gentios. E aí muitos foi com Paulo e outros ficaram com o Pedro. Então uns tinham que escolher com quem ficar e outros tinham que ver qual que tinha uma palavra. Então ali até eles teve que escolher, né?
qual que é a palavra certa aqui? Qual que é a palavra mais bíblica? Porque não foi algo do homem, foi a bíblica. E eu acho que um falou biblicamente o que Deus queria e o outro queria o que é a vontade de coração, que era ficar com o seu povo, né? Ficar ali em volta. É o filho que não quer sair de casa, né? Sim, sim. É bem o filho que não quer sair de casa. Então, Casou, não quer ir não, quero ficar aqui junto com a minha Com o meu maternidade, povo, né, a minha família materna ou paterna, sei lá. Então, eu acho interessante isso, porque quando a pessoa usa o mestre para idolatrar e o mestre também aceita, isso é um grande erro. Eu vi isso, tá? Eu vi isso e eu achava um erro. De uma certa forma, com o tempo, você convive com algumas pessoas muito tempo, você acaba pegando algumas coisas. De uma certa forma, tem mestre que quer que as pessoas sigam. Isso é um erro. Que as pessoas ouçam tudo que ele diz. É ele um só erro. fala a verdade. Eu só falo a verdade. É um erro. Não, isso. Porque nós, seres humanos, é como eu digo, nós somos passivos de erros, nós só temos condições. O certo é você ensinar, ninguém ensina, um pai não pode ensinar um filho para ele ficar dentro de casa, tem que ensinar o filho para ele ir para o mundo. Porque o filho não é dele. O filho é de Deus. E todas as vezes eu já vi pais um exemplo, pais que seguram o filho, não ensina o filho a viver no mundo, só dentro de casa aprendendo, o filho vira uma marmitex para o mundo. Uma comida ruim, não trabalha, vive em cima de coisas erradas, em cima de computador, jogando videogame 24 horas, faz do filho um boneco. E ele não consegue sair lá fora. Por quê? Porque está dominado pelas coisas que foi ensinado pelos mestres que viveu a vida. E quando sai também... Só faz besteira. Burrada Exato. toda hora. Exato. Então o que acontece? Quem ensina tem que ensinar as pessoas a viver para o mundo, no mundo, não para o mundo. Viver no mundo, porque no mundo você não vai estar com ele. Você ensina ele, existe isso, existe prostituição, existe droga, existe aquilo, mas o Senhor é o nosso Deus. Nós somos como luz para esse povo. Sim. Eles olham para você e você é a luz no meio das trevas. Sim. Não, fica aqui comigo, obedece tudo que eu falo, anda comigo, eu vou te dar um cargo, eu vou fazer isso porque você está me obedecendo. Isso está errado. O cara tem que crescer no cargo como um objetivo de vida dele. Sim. Eu vou fazer porque eu amo a palavra, não porque eu sirvo o meu mestre. Eu sempre tive isso comigo. Sempre, sempre, sempre. Eu vou ser alguém dentro da casa de Deus por objetivo de servir a palavra. Sim. Não de servir. É claro que você tem que obedecer. Mas em questão de obediência, não é aquela obediência cega que o cara fala assim, pega minha chinela e coloca lá. Você vai pegar a chinela dele e coloca lá. Sim. E isso eu e o Ricardo já viu do Maninho. Porque muitas vezes o Maninho chega em nós e fala assim, talvez eu não vou estar aqui. Vocês têm que se virar, vocês têm que achar o seu meio de fazer as coisas. Então, e eu passo isso, porque eu tenho um grupo de jovens, eu passo isso para os jovens. Gente, eu estou preparando para que se eu não estiver perto, se eu não estiver ali, vocês sabem se lidar com as coisas. Exato. E foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. Porque ele falou, eu não vou estar aqui. E ele falou, eu vou dar ajuda, mas eu não vou estar aqui. E o que isso significa? Que eles vão estar sozinhos. Isso, olha, você trouxe a mensagem em si, e essa mensagem é tão ampla, que você está falando de Jesus quando ele falou isso para os discípulos. Observa que os discípulos, quando Jesus falava que ia embora, os discípulos tentavam segurar ele. Sim. Pedro, quantas vezes falou, não, o senhor não vai. Não, eu o senhor morro não pode por você. Se alguém vir te prender, eu morro por você. Exato. Por quê? Porque eles olhavam para Jesus como um pai. Eu estou seguro com Jesus. Se o senhor for, nós estamos sozinhos. Nós não sabemos o que fazer. Exato, nós não sabemos o que fazer. Um exemplo que você disse, acho que da pesca maravilhosa, você até comentou isso aí semana passada no podcast. Os discípulos, você trouxe o versículo, os discípulos, eles só voltaram a pescar peixe porque eles ficaram só de Jesus. Sim.
Foi por isso que eles voltou Sim. pro mundo. Esqueceram de onde que eles eram. Exatamente. Quando eles voltaram a pescar é porque eles ficaram desamparados. E agora, cadê o Senhor? Cadê o nosso Pai? Cadê aquele que ficava aqui e nos guardava, estava orando todos os dias aqui, nos deixava conversando e ia orar? Não, e o incrível, você falando isso, que Jesus explica para eles o que eles têm que fazer, né? Chegando naquela hora. Vocês têm que ir lá em Jerusalém, esperar lá o tempo adequado. até que do Ele alto deu vem. toda... Eu acho incrível que eles vão lá e Jesus sobe, né? A ascensão dele. Ele sobe. Aí o anjo olha para eles. O que vocês estão olhando? O que vocês estão olhando lá? Tipo, agora é a sua hora. Ele te deu a instrução, vai lá e faz, Vou contar. né? Olha, esse processo de deixar é muito difícil. Sim. É um processo difícil, é um processo doloroso. Eu entendo os discípulos ali. Porque pega você agora, de uma hora para outra, vamos supor que eu sou o pastor de vocês. E de uma hora para outra eu falo assim, Rodrigo, você vai agora lá para o Warwick, nós vamos montar uma igreja lá. Você vai entrar em pânico. Ricardo, você vai lá para Melbourne. Você vai entrar em pânico. Por quê? Para aí. Como assim? Eu tô sozinho. Eu vou sair daqui assim sozinho. Como assim? Entendeu? Por quê? Porque parece ser um abandono. Mas não é. Mas não é. Você tá pronto. Parece. Só que tem um porém. Aquilo, para mim, que estou enviando, é normal. Entendeu? Sim. Eu vou sentir, mas é normal. Mas para quem está sendo enviado, aquilo é muito difícil. Porque você não está só indo, você está deixando. Carregando todas as responsabilidades também. Exatamente, carregando todas as responsabilidades. Era o que aconteceu com os discípulos. Eles voltam a pescar no mundo porque Jesus ensinou eles a pescar homens, mas eles queriam pescar peixe. Porque para eles era muito mais fácil Os que ele sabia fazer, o que né? eles sabiam fazer. Entendeu? Então, o mestre e o discípulo são ligados a um só. É como o pai e o filho e o pai. E quando um fala assim, agora você vai e faz sozinho, o outro fala assim, eu não vou não. Porque é difícil. Porque ali você não tem mais a proteção do mestre, né? E o mestre que segura, ele está impedindo o crescimento não é segurar. O mestre que não ensina o seu discípulo para viver no mundo. Esse ele está fazendo errado. O mestre tem que ensinar. O mestre não tem que ensinar, fica aqui debaixo de mim aqui, fica aqui que eu vou fazer isso para você, fica aqui que você não vai fazer isso, você não vai se machucar, você não vai fazer aquilo, você não vai poder falar, você não vai... Não, o mestre tem que ensinar você a enfrentar o leão lá fora. É como o pai de vocês, na hora que falou, eu vou casar, tchau, boa sorte, e eu te ensinei tudo que eu podia. Quando acontece alguma coisa, você recorre de volta, você vai lá, ó, aconteceu isso, eu preciso de ajuda. Beleza, faz isso. Vai de novo. É assim que funciona. Sim. Estamos... como o irmão Marinho falou, né? Você tem que preparar pessoas para ser mestres, né? Ou pessoas para ser pastores, ou pessoas para trabalhar sozinhos, né? Mas com um entendimento que você deu, né? Com parâmetro, né, da palavra. E assim, por exemplo, eu vejo sempre você falar, você sempre prega lá fora. Isso é bom. Por quê? Porque quando você toma essa ação de pregar para as pessoas, você está enfrentando os leões, cara. Você nem sabe o quanto que isso é difícil. É difícil você pregar para as pessoas. Sim. É horrível. Tem hora que você está sozinho, a pessoa está falando coisa para você. E isso é o leão que você está matando lá fora, mas que ninguém, na maioria das vezes, sabe que você está enfrentando isso aí. Às vezes a pessoa está enfrentando uma noite ruim, sonhos, pesadelos, por conta daquela situação que ele está vivendo. Sim. Pregando o evangelho, convertendo outras pessoas, e você é atacado automaticamente. Isso já é um grande aprendizado para o propósito de Deus que ele tem. Entendeu? Porque isso... E a gente, como que ensina, a gente tem...
não fala isso, não fala aquilo outro, mas faz isso, vai dar certo. Porque você já viveu, você já passou por aquilo ali, entendeu? É a única coisa que a gente pode fazer. Agora, tirar os discípulos do mundo não tem como. E eu faço essa pergunta aqui, pra não estar chegando já na hora aqui, mas Antes de você falar, tem um versículo aqui. Romanos capítulo 12, versículo 7. Diz assim. Não precisa ir lá não, eu vou falar aqui rapidinho. Romanos capítulo 12, versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Sim. Se gaste. Se gaste no fazê-lo. Esmerilar-se no fazer. Sim. Pra fazer mesmo. Exatamente. E ainda no final fala, né? Com todas as áreas, né, que tem na igreja para fazer com vontade, né? Fazer realmente para onde o esmerilar é você tirar tempo até o ponto de você cansar muito. Problema nas vistas, né? Paulo tinha problema nas vistas. E ninguém sabe como que é. Talvez foi pela cegueira, pode ser, mas era um cara muito estudioso, lia o tempo todo, né? E qualquer um sabe que quem lê o tempo todo logo tem problema nas vistas, de tanto forçar as vistas. E aí, então, tipo assim, o seu tempo é gasto, você perde tempo de família, você perde tempo de amigo, você perde tempo de tudo por conta de uma coisa que você quer: a palavra de Deus no seu coração. Sim. Quando você esmerila-se nisso aqui, você perde o mundo inteiro, mas ganha o reino de Deus. Sim, amém. Glória a Deus. E né, isso que o mestre ele quer também passar para a pessoa, né? É o amor que ele tem pela palavra, porque eu acho que isso que tem uma diferença do mestre para outros ministérios, é um amor tão grande pela palavra que nós queremos, que você vê quando você conversa com alguém que é um mestre da palavra, você vê o amor que ele tem, cuidado, tratar as coisas de Deus com reverência, né? O zelo pela palavra. E isso forma eles como naturalmente um mestre, né? Porque ele realmente quer que as pessoas tenham esse amor, esse zelo pela palavra. Uma pequena coisa que se você, até para vocês, quer ser mestre não, gente, mestre não é grande coisa também. Mestre é uma coisa muito importante para Deus, porque é aquele que carrega sobre os seus ombros a mensagem do Senhor. Ponto. O mestre, ele tem algumas características que precisam ser entendidas. O mestre, ele observa a palavra, ele observa o texto, ele observa o ponto final, ele observa a vírgula, ele entende o que ele está lendo e ele faz as outras pessoas entender o que ele está lendo. Esse é o mestre. Não é aquela pessoa que passa por cima do texto, vírgula, ponto, e ninguém entendeu nada. O mestre tem características de ensino. Ele sabe se expressar e sabe se explicar diante das pessoas. E as pessoas ficam entendidas daquilo que ele está falando. Sim. Isso é um mestre. Ele tem, em outras palavras, ele tem o dom da palavra de Deus. Às vezes ele tá pegando, chicoteando, mas com as palavras dele está sendo como película para os olhos das pessoas. Exato. Pelo tanta sensibilidade que ele tem de entender e conseguir passar aquilo para frente. Exato, exato. Sim. Essa é a característica do mestre. O mestre, ele expõe as escrituras, nós estamos falando da Bíblia, né? Ele expõe as escrituras de uma facilidade tal que o conhecimento das pessoas também acrescenta junto com o conhecimento dele. Sim. Esse é o mestre. E só para terminar, qual que vocês, irmãos, acham que é uma boa coisa a ter para nós tomar cuidado dos falsos mestres que estão por aí? Vocês têm alguma parede de filtro, alguma coisa que vocês falam, esse não é de Deus, esse aqui está ensinando coisas que não é... Porque mestre tem para todo lado, né? Mas qual que são aqueles lá que você tem que tomar cuidado?
Assim, no meu ver, eu acho que sempre tem cuidado com o mestre que fala coisas que eu gosto. Gosto de ouvir. Se for muita coisa que eu gosto de ouvir, eu já falo, cara, não. Porque assim, o nossa carne, ela tem essa vontade de ouvir o que ela quer ouvir, né? Ela quer ouvir, eu posso fazer, se eu tenho essa liberdade de fazer tudo. Qual que vocês acham, nas suas opiniões, coisas que você tem, paredes que você tem para parar, barrar essas pessoas de tentar entrar na sua vida? Fala aí. Por exemplo, você consegue ver pessoas que estão aí loucamente na internet se posicionando contra aquilo que a Bíblia abomina, e essas pessoas são a favor. Isso é um parâmetro que você consegue ver. E o pior, né, que muitas pessoas caem nisso por estar sendo, igual a gente estava conversando, tá ali ao lado, né, dessa pessoa e acreditando em tudo que ela tá falando. Mas a verdade que tá aqui, ele tá escondendo, ou melhor, ele tá sendo usado por Satanás, escondendo aquilo que é de Deus e trazendo aquilo que é para os homens, para que satisfaz, igual você falou, que satisfaz a nossa essa carne, né, que é só o errado. Sim. Tem oração, é um dos parâmetros para se defender da ideologia de alguém, porque a Bíblia expressamente em 1 Timóteo capítulo 4 diz que nos últimos tempos haveria tempos difíceis que pessoas iriam ensinar por ensinos de demônios. Revelação de qual espírito que está falando, quem é o espírito que está falando, né? Que isso é uma das partes mais difíceis, porque para você orar, para você adquirir esse dom de entender quem é quem, você precisa de orar para adquirir o dom. Então é um pouco mais complicado, mas a oração e a leitura da palavra são os principais. A pessoa vai entender, porque uma pessoa que lê as escrituras, ela vai saber que se aquele está falando ou não de Deus. Sim. Né? Porque ele tem que falar da palavra. Por exemplo, igual você disse, essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, que as pessoas estão pregando, que as pessoas estão falando, e o inverso da palavra, logo quem lê já vai falar, não, esse é o inverso da palavra, isso não é o que a Bíblia diz. E sempre vai haver pessoas que vão seguir o outro lado. Isso é bíblico. Não tem pessoas que é o filho das trevas e os filhos da luz. Os filhos da luz, eles vão entender logo, e os filhos das trevas vão continuar, você vai tentar, mas eles não vão ouvir, eles não querem ouvir. Então, imagino eu, não sei se vocês conseguem ter a mesma visão. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que ele desce ao Hades, né? Quando ele desce ao Hades, o que ele foi fazer no Hades? Aqueles que estavam mortos, que morreu sem Deus, estavam lá. E aqueles que morreu acreditando em Deus também estavam lá. A Bíblia fala que quando Jesus desce, os mortos ressuscitam. Os mortos que ressuscitou, quem era? Aqueles que acreditavam. E os que não ressuscitou? Então, o que eu quero dizer com isso? Que sempre vai haver pessoas que não vão acreditar. Né? Sempre vai haver. Isso desde o princípio até hoje. Faz parte. E às vezes nós vamos tentar convencer elas e ela não vai adiantar. Elas simplesmente não vão querer ouvir a gente. Né? São filhos das trevas. Sim. Mas tá aí, galera. Eu achei um episódio muito bom. Eu acho que o mestre deve ter em todo lugar aí. Na onde você tá, deve ter um mestre aí. Né? Se você vê um mestre bom, aprenda com ele, seja discípulo dele, um mestre que realmente lê as escrituras, que fala, né? Em parte, né? Tipo, não siga-o cegamente. Sim, mas esteja ali para aprender com ele o que ele já aprendeu de outra pessoa. E para que você seja também um mestre. Três formas de aprender. Um versículo depois. 3 formas de aprender.
Um conhecimento passado, que é de alguém para alguém. Um conhecimento que você busca, que é aquele que você estuda. E o conhecimento espiritual que vem do reino de Deus. 3 tipos de conhecimento que a gente tem por obrigação de obter. Sim. Só em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, isso aí vou deixar só para o pessoal que conseguir identificar isso e correr disso. Correr disso, é verdade. É isso aí. Mas obrigado aí pela audiência. Deixa o seu like, Obrigado. comenta, se inscreva também no nosso canal para que Podcast, pode pensar. Pode Deixa pensar, seu like. Podcast. e deixa o seu e fica aí conosco, porque daí eu acho que tem mais um episódio sobre o Diácono para nós terminar esse seriado e tamo aí junto, beleza? Juntos. Fique A com paz do Deus, Senhor, fique com a Deus. paz do Senhor. Paz do todos. Até mais. Senhor. É nóis, no Pode Pensar Podcast.